Bem-vindo ao Destilado Literário. Se você ama livros, este é o seu refúgio. Inscreva-se no canal, curta e ative o sino, para mergulhar em histórias incríveis e ideias que inspiram. Vamos ao destilado de hoje. Hoje, vamos contar uma história fascinante, como surgiram as reformas religiosas e qual foi o impacto delas na sociedade, na cultura e na espiritualidade do mundo ocidental. É como abrir um livro antigo para entender como o presente foi moldado por ideias e acontecimentos que transformaram para sempre a humanidade. O autor desse relato é Carter Lindbergh. Para ele, revisar e escrever sobre as reformas foi um privilégio, mas também um grande desafio. Ele lembra que, mesmo escrevendo, o corpo todo trabalha, como dizia Martinho Lutero, 3 dedos escrevem, mas todo o corpo labuta. E o campo das reformas cresceu tanto, com tantos estudos novos, que é difícil acompanhar tudo. Por que ele decidiu escrever esse livro? Em parte, porque queria contar a história do seu jeito, mas também porque seus alunos perguntavam por que ele não escrevia seu próprio texto. O motivo principal, porém, foi integrar esse campo tão rico a uma perspectiva histórico-teológica, para mostrar o que estava em jogo, a salvação das pessoas, tanto no sentido literal quanto espiritual. Para ele, o fio condutor dessa narrativa é a luta dos reformadores para entender e aplicar a liberdade do Evangelho e sua autoridade na sociedade. Mas é importante lembrar que contar história nunca é um ato neutro. Todo historiador interpreta os fatos, cada um com suas convicções, sejam teológicas, políticas ou filosóficas. Por isso, ele prefere falar de reformas no plural, reconhecendo a diversidade de movimentos que surgiram. Para entender como tudo começou, é preciso olhar para o final da Idade Média, um tempo marcado por crises como a fome, as pestes e a instabilidade econômica. Mas, ao mesmo tempo, as cidades começaram a florescer como centros de novas ideias. Foi nesse contexto que surgiu uma das invenções mais revolucionárias da história, a prensa de tipos móveis, criada por volta do século XV, na região do Reno, perto de Mainz, na Alemanha. Antes dela, produzir livros era muito caro e trabalhoso, porque dependia de materiais caros como papiro ou pergaminho. Mas, com a introdução do papel e a possibilidade de reutilizar os tipos móveis, os livros ficaram mais baratos e acessíveis. Assim, a imprensa transformou não só o mercado editorial, mas também a forma como as ideias circulavam. Essa tecnologia não serviu apenas para divulgar livros, mas também para transmitir opiniões. Panfletos com poucas páginas conseguiam provocar debates e estimular resistências. E ninguém soube usar melhor essa ferramenta do que Martinho Lutero. Ele dominava como poucos a arte de comunicar, chegando a ser comparado a líderes como Lenin ou Mao Tse-tung. Além disso, Lutero sabia da força da música. Ele compôs hinos que se espalharam rapidamente pelas igrejas e casas, alcançando até os menos letrados. Estima-se que mais de 2 milhões de dinários circularam pela Alemanha no século XVI. Enquanto lecionava na universidade, Lutero aprofundava seus estudos bíblicos e sua busca pessoal pela certeza da salvação. Ele tinha acesso a ótimos comentários e traduções, como a nova edição do Novo Testamento grego de Erasmo. Sua experiência de conversão foi descrita como um acontecimento linguístico, porque envolveu uma nova compreensão das palavras e do sentido da salvação. As ideias teológicas de Lutero são frequentemente resumidas por expressões como somente pela graça, somente pela Escritura e somente pela fé. Para ele, a palavra de Deus é, em primeiro lugar, Cristo, depois, a palavra pregada ou falada, já que a fé vem pelo ouvir, e só em terceiro lugar, as palavras escritas da Bíblia. Ele dizia que a Bíblia é como o manto e a manjedoura onde Cristo repousa. O aspecto revolucionário do pensamento de Lutero era a insistência de que todas as tradições deveriam ser testadas pela Escritura. Fora dos mandamentos explícitos da Bíblia, há uma grande área de liberdade cristã. Outra distinção importante que ele fazia era entre lei e evangelho. A lei, com suas condições e exigências, e o evangelho, como a promessa incondicional de Deus, que já satisfez todas as condições, inclusive a morte. Um episódio famoso é o das 95 teses. Elas eram proposições acadêmicas, escritas em latim, para debate universitário, e não para o público em geral. A imagem popular de Lutero pregando as teses na porta da igreja é mais uma construção romântica do que um fato comprovado. O mais provável é que ele as tenha enviado por correspondência. Mas o impacto foi enorme, porque elas chegaram a Roma e atingiram pontos sensíveis, mexendo com a autoridade papal e com interesses políticos. Lutero também teve conflitos com outros reformadores. Andreas Karlstadt, seu colega, inicialmente se opôs a ele, mas ao estudar textos como os de Agostinho, acabou convencido e passou a defender que a vontade humana é passiva, que só Deus é ativo na salvação. Outro personagem importante foi Thomas Müntzer.
Influenciado pelo humanismo e misticismo, ele acreditava que Deus se revela não apenas pela Bíblia, mas também pela natureza e pela história. Enquanto Lutero focava na interpretação da Bíblia como linguagem, Mantzar se interessava mais pela estrutura da criação e pela fala direta de Deus. Ele via a revelação como fonte de transformação revolucionária da sociedade e se envolveu na revolta camponesa, acreditando que os governantes ímpios deveriam ser derrubados para que o povo pudesse aprender a vontade de Deus. A relação entre Lutero e essa revolta é complexa, pois ao libertar a palavra, Lutero também abriu espaço para interpretações diversas, que escapavam ao seu controle. Na Suíça, surgiu Ulrico Zwinglio, outro reformador influente. Assim como Lutero, ele foi impactado pelo humanismo e por Erasmo, buscando compreender o sentido simples do texto bíblico. Zwinglio começou sua reforma em Zurique expondo o Evangelho de Mateus e queria avançar ainda mais radicalmente. Uma diferença marcante entre ele e Lutero era a visão sobre a ceia do Senhor. Zwinglio via o pão e o vinho como símbolos, enquanto Lutero defendia a presença real de Cristo na Eucaristia. As reformas não foram feitas apenas por teólogos homens. Mulheres também desempenharam papéis importantes. Um exemplo marcante é Argula von Grumbach, uma nobre bávara inspirada pelos escritos de Lutero. Ela se envolveu publicamente ao defender um jovem estudante evangélico preso por sua crença. Argula escreveu cartas desafiando teólogos para um debate público e declarou abertamente sua fé luterana. Ela mostrava um profundo conhecimento bíblico e chegou até a trocar correspondência com Lutero. Na França, a situação era mais difícil. O apoio das autoridades civis ao protestantismo foi irregular e, muitas vezes, inexistente. Assim, o movimento precisou sobreviver de forma clandestina. Mesmo com o controle rígido das impressões, escritos protestantes e traduções bíblicas em francês circulavam através de rotas comerciais. A cidade de Genebra se transformou em um centro de liderança protestante, especialmente com o calvinismo, que organizou uma eficiente máquina de propaganda, enviando pastores treinados para a França. Na Inglaterra, a reforma teve um caráter peculiar, impulsionada pela dinastia Tudor e, especialmente, pelo divórcio do rei Henrique VIII. William Tyndale foi uma figura central, traduzindo a Bíblia para o inglês, um ato considerado subversivo pela Igreja, que temia que o acesso direto ao texto bíblico levasse os leigos a questionar sua autoridade. As traduções de Tyndale moldaram a língua inglesa de maneira profunda, sendo até mais influentes do que as obras de Shakespeare. A Igreja Católica respondeu com firmeza. O Concílio de Trento, iniciado em 1545, foi uma reação importante. Além disso, foram criadas listas de livros proibidos e muitos autores e obras foram queimados. A mais famosa dessas listas, o Index Librorum Prohibitorum, publicada em 1559, incluía não apenas textos protestantes, mas também obras humanistas e até escritos de Erasmo. A Bíblia, antes vista como um único texto em uma só língua, agora se multiplicava em traduções e interpretações. O Concílio de Trento tentou restaurar a unidade, reafirmando a primazia da Vulgata, a tradução latina, sobre os textos originais em hebraico e grego, bem como sobre as traduções vernáculas. Apesar da oposição, as ideias reformistas encontraram eco entre as pessoas comuns. Um exemplo tocante é a lenda medieval dos Três Anéis, contada por Boccaccio e depois repetida por Menocchio, um camponês que foi interrogado pela Inquisição. Ele usou a história para defender que cristãos, judeus e muçulmanos são como filhos que receberam anéis idênticos e não podem provar quem possui o verdadeiro. Essa defesa da tolerância lhe custou a vida. Estudar as reformas é mergulhar em um período complexo e vibrante, cheio de mudanças, debates teológicos, transformações sociais e desafios políticos. É uma história que ajuda a entender não só o passado religioso, mas também muitas das bases do mundo moderno. Essa narrativa é um convite para olhar para trás e compreender melhor o presente. Desejo uma leitura inspiradora, cheia de reflexões e descobertas. Boa leitura!